Professora Valdiana Gomes, redação, produção textual para vocês. A gente começa mais uma videoaula. E para esta aula você vai precisar apenas do seu livro de redação, né? Nosso amigo, nosso querido, e a sua agenda, tá bom? Então se organize, sem preguiça. A tia Valdiana não fala demais, nada disso, né? A professora não fala demais, se faz necessário explicar as coisas para vocês, tá certo? E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos para a nossa, muito bem, acolhida. Então, vamos lá. Vou deixar isso para vocês ainda, né? Durante esta semana eu determinei que seriam orações, reflexões, por sermos uma escola, né, com esse viés mesmo católico, né, de valores, mais do que só falar, mas que a gente possa fazer estes valores fluir em nossas vidas todos os dias, de fazer o bem, de ser o bem, né? Então vamos lá. Senhor, espero em Ti neste dia. Coloco minha esperança em Tua palavra, Senhor, e peço que enchas o meu coração e renove o meu espírito, livrando de todas as dúvidas e ansiedade. Faz brilhar o meu olhar, Senhor. Não quero minha impaciência ou falta de confiança obstrua o caminho do que queres realizar em mim, Senhor. Reconheço que mesmo quando parece que minha vida está estagnada, enquanto me apego a Ti, estou caminhando para frente, pelo caminho que Tu preparaste, Senhor. Espero em Ti. Ajuda-me a crescer no entendimento dos Teus caminhos e a não sucumbir na impaciência ou no desânimo, caso os meus projetos não coincidam com o Teu. Fortalece, Senhor, minha fé, para depender do Teu tempo perfeito para a minha vida. Ajuda-me a descansar em Ti e estar contente com o degrau em que estou e com a luz que me deste. Amém. Então, com essas palavras, eu também quero tranquilizá-lo para que vocês não fiquem angustiados, né? Logo, logo isso vai passar. Se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez, tá bom? E agora sim, né, vamos para a indicação da nossa agenda. A gente começa com a correção da atividade da página 145 a 152. Em seguida, a gente faz a indicação da aula, que é o texto de opinião, texto liberdade de expressão, e a gente deixa como indicação a resolução da atividade da página 157 a 165, tá bom? Então, vamos aí comigo. Na página 145. Ampliando a linguagem e pontuação. Na língua falada, usamos recursos como gestos, sons e expressões corporais para indicar expressividade. Na escrita, utilizamos sinais de pontuação para representar a entonação, isto é, o tom de voz empregado em determinada situação, e também para fazer ligações entre palavras e partes do texto, conferindo-lhes sentido. Leia trechos da notícia da página 137 e veja a pontuação destacada. A. Jacques, de 5 anos, sugeriu que corte de cabelo fosse igual ao de amigo negro. Se isso não é uma prova de que o ódio e o preconceito é algo que é ensinado, eu não sei o que é, escreveu Lídia. A única diferença que Jacques vê entre eles dois é o cabelo, afirmou. Depois da repercussão da publicação, feita no domingo, 24, a família decidiu que, nesta terça-feira, ele poderia ir ao cabeleireiro, acompanhado do amigo para, enfim, raspar o cabelo. O que a gente chama a atenção de vocês ainda, né? Os sinais de pontuação servem para estruturar as frases e dar clareza e sentido ao texto. No trecho A, com que função as vírgulas foram empregadas? Para inserir a informação que apresenta a idade do menino. Identifique a função das aspas no trecho B. Marca o início e o fim de uma citação. Para que servem os parênteses empregados no trecho C? Que outra pontuação poderia ser usada sem alterar o sentido da frase? Os parênteses servem para especificar o dia do mês ao qual se refere a palavra domingo, de modo a especificá-lo, poderiam ser substituídos por vírgulas. Veja a seguir as pontuações que podemos empregar em um texto. Ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto e vírgula, aspas, reticências, vírgula, parênteses, 2 pontos, travessão, ponto final. Vamos
Vamos aí para a página 146. Leia o trecho de um romance do escritor José de Alencar, nascido em 1829 e faleceu em 1877. Depois de alguns momentos de espera, sobressaltou-se o roupão cinzento e, aconchegando-se mais às almofadas como para ocultar-se, no fundo da carruagem murmurou: Laura, Laura! E como sua amiga não a ouvisse, puxou-lhe pela manga. Assinale a alternativa que indica a função dos dois pontos no trecho. Introduzir uma explicação, introduzir a fala de um personagem. O que é que vocês acham? Nesse caso aí, introduzir a fala de um personagem, segundo quadrinho. Com que função a travessão foi empregado nesse trecho? Para indicar a fala do personagem no diálogo. Leia o trecho de uma crônica do escritor Moacir Scliar. Fazia calor, havia muita gente ali, senhores lendo jornal, mães com os filhos, e nós comemos olhando para as belas construções daquele recanto histórico da capital francesa. Nesse trecho, o travessão foi empregado com a mesma função que foi utilizada no trecho do romance José de Alencar? Comente. Não. Nesse trecho, o travessão foi empregado para introduzir uma explicação sobre um termo anterior. Gente. A forma como a pontuação está empregada em um texto pode estar relacionada ao sentido que se pretende expressar, não esqueçam disso. O mesmo texto, quarta questão, pode apresentar sentidos diferentes, dependendo de como está pontuado. Veja, meu pai chegou? Não, não vou esperá-lo. Meu pai chegou? Não, vou esperá-lo. Qual alternativa indica que a pessoa vai esperar o pai? B, não é? Qual alternativa indica que a pessoa não quer esperar pelo pai? Alternativa A. Aí nós vamos para a página 147. Vamos aí, pedir para que você leia o trecho e observe os sinais de pontuação. Com que função os sinais de pontuação e destaque foram empregados? As reticências não concluem a frase, criando suspense. A vírgula separa a palavra que indica chamado. Exclamação expressa sentimento de euforia. Interrogação, propósito de interagir com o leitor. Ponto final, finaliza a oração. Olha aí. Optamos por destacar apenas um uso de vírgula, pois nos demais casos as regras envolvem os conceitos gramaticais, né? Situações ainda que a gente não usou, então a gente só destaca uma mesmo, tá certo? Em alguns casos, o sentido só pode ser compreendido pela análise do contexto e pela pontuação. Então, veja aí. Uma estrela cadente. Acabei de ver uma estrela cadente. Uma estrela cadente? Onde? Aí, B. Nossa, uma estrela cadente, usando exclamações. Exclamação. Onde? Interrogação. Travessão já passou. Você demorou demais para olhar. Isso aqui, pessoal, né, vai ficar a critério de cada um. Só estou dando citação, só exemplos, né, mas que fica a seu critério como você vai criar. Aí vamos para a página 148. Leia o anúncio da propaganda e observe o emprego da pontuação. A. Que pontuação foi empregada de forma expressiva nesse anúncio? O ponto final. Que efeito o emprego dessa pontuação causou ao texto? Uma sequência de interrupções. O anúncio foi produzido para o dia do motorista de ônibus. Qual é a relação entre essa comemoração e a pontuação empregada? Os pontos finais empregados interrompem o texto, remetendo às paradas que os motoristas de ônibus realizam para o embarque e desembarque de passageiros. O uso constante da pontuação no anúncio dificultou a compreensão do texto, sim ou não? Espera-se, né, que vocês tenham percebido que não foi dificultado pelo uso da pontuação, tá certo? As pausas, elas permitiram que a leitura continuasse, seguisse, né, sendo dita com a intenção comunicativa. Aí nós vamos ver aí a página 148. Item A e B. Que formas verbais são utilizadas em cada manchete para descrever a ação noticiada? Manchete A, né, enterra, manchete B, flexibiliza. O que essa escolha de palavras permite concluir sobre o que foi noticiado em cada uma das manchetes? Na manchete A é sugerido, né, que o programa deixou de existir. E na manchete B, uma forma verbal amena, dando a entender que ocorreram apenas algumas mudanças. Qual das formas verbais utilizadas sugere uma postura mais crítica em relação à atitude do governo Trump? Por quê?
a forma verbal interna, né? Porque insinua o fim do programa, diferente de flexibiliza, que apenas sugere algumas mudanças, certo? Aí nós vamos aí para a página 150. Página 150, né? Leia a seguir como os dois veículos distintos noticiam um mesmo fato, né, a morte de Fidel Castro. As duas notícias informam a morte de Fidel Castro. Entretanto, cada uma descreve o fato de forma diferente. Como cada notícia se refere a ele? A notícia A descreve Fidel Castro como uma figura emblemática, mas como responsável por várias mortes, fugas do país e pela pobreza de Cuba. De forma geral, é descrito predominantemente de forma negativa. Na B, o descreve como o líder da Revolução Cubana para as pessoas de esquerda e um ditador para as pessoas do centro-direita, mostrando quanto ele era uma figura pública controversa. Aí nós vamos para a página 151. Em sua opinião, qual das duas notícias informa o fato de maneira mais objetiva? Justifique sua resposta. A B, né, ela é mais objetiva, mas porque ela especifica mais, né, quais pessoas Fidel Castro era visto como líder e por quais não eram, né? Então, assim, ele não faz um posicionamento, ele apresenta os fatos. Leia com atenção as notícias abaixo. Que título você daria para cada uma delas, né? Aí você pode colocar, né? Brasileira que provocou relação entre zika e microcefalia, está entre as 100 pessoas mais influentes do mundo. Além de Neymar, a lista dos mais influentes do mundo tem brasileiros aconteça, e cada um vai dar a sua sugestão. Quem é o elemento de destaque em cada notícia? Neymar, elemento de destaque na notícia B, Celina na A, certo? E a 152, né, que você iria fazer um roteiro e apresentação do telejornal, certo? Para que você possa responder. Mas antes disso, né, vamos ver aí o texto de opinião, certo? Quando escrevemos um texto de opinião, nosso objetivo é de convencer. Apresentamos nossa opinião em relação a determinado assunto e desejamos convencer nosso leitor a assumir o mesmo ponto de vista, tá certo? Ela geralmente é composta por 3 partes: uma introdução, indicação da ideia que vai se defender, e desenvolvimento, apresentação das razões, os exemplos que justificam a opinião, e a conclusão, né, que é a síntese das razões apresentadas ou insistência nos exemplos referidos, tá certo? Olha aí. Michael Jackson é exemplo de que filho não deve ser visto como negócio. Mas um ídolo se vai. O mundo inteiro chora a morte de Michael Jackson. Para alguns, esse fato não parece real. E não é por não gostarem dele, simplesmente por não conseguirem conceber isso. Afinal, ele não parecia humano, com sua aparência bizarra e sua vida cheia de esquisitices, que permitiu à nossa imaginação alçar altos voos. Né? Seria a introdução. Choramos por morte, e a impressão que fica é que Michael chorou sua vida. Uma vida que para muitos parecia ter tudo para ser feliz: fama, dinheiro, sucesso. Mas será que isso basta? Acho que para ele não bastou. Não que ele precisasse de coisas de outro mundo. Provavelmente precisava de algo mais simples: sua vida de volta. Né? Parte do desenvolvimento. Talentoso desde pequeno, seu pai viu nele e em seus irmãos um bom filhão. Explorou e o obrigou a trabalhar exaustivamente. Gravava durante todo o dia sem poder brincar quando contava com apenas 6 anos. Diante dos erros, era severamente castigado. Não havia espaço para ser ele próprio. Além disso, o pai o criticava muito, principalmente em sua aparência. Seu temor era tanto que diante da figura paterna chegava a vomitar. Muitos dizem que ele não cresceu, que queria ficar sempre criança, assim como Peter Pan em sua terra do nunca. Provavelmente buscava algo que nunca teve, pelo qual nunca passou, a infância. E tudo o que ela proporcionava para que nos tornemos adultos saudáveis e emocionalmente preparados para enfrentar a vida. Michael não é o único exemplo de astros mirins que se atrapalharam durante suas vidas. Há vários outros como ele, e outros virão. Quem sabe, ao menos, sua infelicidade sirva para que os pais de futuros astros mirins possam ver seus filhos apenas como crianças, menos como um negócio. É de responsabilidade dos pais criar condições para que seus filhos sejam felizes, o que certamente não se resume a milhões de dólares,
Michael Jackson que o diga, né? A gente conclui, Fama, Ana Cássia Maturano, G1, em São Paulo. É um texto jornalístico cujo conteúdo pode ser muito variado, deve ser breve, claro na interpretação dos fatos e apresentar posições bem fundamentadas. Os fatos são apresentados e interpretados pelo autor, que faz sobre eles um juízo de valor, de acordo com seu ponto de vista. Na comunicação social, a opinião aparece em diversos tipos de texto, como artigo de opinião, que aborda os mais variados assuntos, certo? E aí, fica, né, a indicação da nossa próxima aula, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. A indicação é essa, né? Essa aí, atividade da página 157 a 165. Até a nossa próxima videoaula.